Você vai ouvir agora uma palavra de fé com o pastor Francisco Ramos. Vamos ler no livro do profeta Jonas, capítulo 1 e versículo 1, que diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem, e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, diante da face do Senhor. Levanta assim a sua mão e peça em oração para o Senhor falar com a sua vida. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Deus bendito, Deus amado, Deus fiel, santo e poderoso, Deus que é digno de toda glória. Pai, eu apresento cada pessoa que aqui está. Eu peço que o Senhor venha abençoar cada um dos teus filhos que aqui estão, por meio da palavra que será agora ministrada. Que não seja, Senhor, simplesmente o homem a falar, mas que o Senhor tome a boca do homem, e que o Senhor fale ao coração de todos nós, e que tudo seja para a tua glória, em nome de Jesus, amém e amém. Você que pode, aplauda bem forte ao Senhor, diga glória a Deus. Tome o teu assento. Amados irmãos, eu quero falar de uma das dificuldades maiores que hoje o povo de Deus encontra. Uma das coisas que mais hoje acontece, uma das coisas que mais o povo de Deus infelizmente faz, é justamente sobre o que eu vou falar: a desobediência. A desobediência é uma das coisas que hoje mais acontece entre nós, o povo de Deus. É uma das coisas que hoje mais o povo de Deus faz, é desobedecer a voz de Deus. Eu quero dizer aos meus irmãos que o nosso Deus, Ele tem um prazer tão grande em ver o seu povo desfrutando de suas bênçãos, em ver o seu povo desfrutando de comunhão com Ele. O nosso Deus, Ele deseja tanto isso, ver o seu povo comendo o melhor dessa terra, vivendo bem, desfrutando das maravilhas que o Senhor, Ele proporciona para o ser humano. Só que infelizmente nem todos estão desfrutando das maravilhas que o Senhor tem para o homem. Nem todos estão desfrutando da comunhão com o Senhor. E isto tão somente por causa da desobediência do ser humano, por causa da desobediência do homem. Hoje o Senhor, Ele fala ao homem, e a fala do Senhor, quando vem aos nossos corações, nem sempre está de acordo com o que nós estamos pensando, nem sempre está de acordo com o que nós estamos desejando, e ela vem aos nossos corações, e pelo fato de não estar de acordo com o que nós pensamos ou com o que nós estamos desejando, temos uma facilidade muito grande de desobedecer a voz de Deus. Se o Senhor fala algo que nós não estamos esperando,
que nós não estamos querendo fazer, aí, meu amado irmão, a possibilidade é bem grande, é gigantesca, de desobedecer a sua voz. Mas uma vez o homem desobedecendo a voz do Senhor, paga o preço. Obedecendo é abençoado. Obedecendo, ele realmente desfruta do que Deus tem para a sua vida, que são bênçãos. Mas desobedecendo, é inevitável o preço. O preço vem. E na maioria dos casos o preço vem, e vem muito alto. Foi o que aconteceu a este homem chamado Jonas. Jonas recebe uma palavra. Deus fala a este homem. E a fala de Deus que veio a ele não foi o que ele estava esperando. Não foi o que ele desejava ouvir, pois Deus mandou ele para a cidade de Nínive, porque na cidade de Nínive estava tendo muita iniquidade, muita perversidade, e Deus, por amor àquela cidade, mandou Jonas ir lá proclamar o juízo, para ver se ali alguém, ouvindo a palavra, largasse suas iniquidades e se convertesse ao Senhor. Mas só que Jonas, quando ouve a voz de Deus, o que ele vai fazer? Deus manda ele ir para Nínive, e ele vai para Tarsis. É como se Deus mandasse ele ir para a direita, e ele vai para a esquerda. Por que ele não quis ir para Nínive? Por que aquilo foi difícil de obedecer? Porque Jonas sabia que os moradores de Nínive eram homens cruéis, e todos que lá entravam falando da justiça divina era executado, era morto. Então Jonas, quando ouve a voz de Deus lhe mandando ir para Nínive, logo endurece o coração e não vai, desobedece, vai para um rumo contrário, um sentido contrário. Deus manda ir para Nínive, ele vai para Tarsis. Deus manda para a direita, ele vai para a esquerda. Porque o que Deus lhe mandou foi algo difícil de se fazer. O que Deus disse para ele foi algo que não agradou o seu coração. Então ele, ao invés de obedecer, prefere desobedecer. E assim acontece hoje com o homem. Se Deus disser: meu filho, vai lá para a balada, porque lá tu vai se alegrar, aí é fácil o homem obedecer. É isso que a sua carne deseja. Agora, se Deus disser: meu filho, vai lá para o monte e fica em oração, porque eu vou lá me manifestar para ti, aí é mais difícil. Se Deus diz: meu filho, permanece na roda de escarnecedores, porque na roda de escarnecedores tu vai aprender muitas coisas, aí o homem, ele não tem dificuldade para estar lá, porque é isso que a sua carne deseja. Permanece com essas amizades indecentes, com essas amizades que não convêm, porque não vai ter nenhum problema, eu vou te abençoar, é fácil, porque é isso que a natureza pecaminosa deseja. Mas se Deus diz: meu filho, aparta-te da roda de escarnecedores, sai do meio dos pecadores, não dar ouvido ao conselho dos ímpios, te levanta, vem para a minha presença, te consagra, vai jejuar, porque eu tenho coisas grandes para ti. Aí é mais difícil, porque geralmente o homem não está disposto a largar as amizades
que não convém. Geralmente o homem tem uma dificuldade de se apartar de algumas amizades, porque ele não quer, ele gosta daquela amizade, ele gosta daquele ambiente. Então quando Deus diz aparta-te, sai da roda do escarnecedor, ele ouve aqui, mas sai por aqui, ele não obedece. Mas é justamente aí que o homem, ele paga o preço e às vezes não percebe. É justamente por esse motivo que o homem paga o preço e às vezes nem percebe que está pagando um preço. Jonas paga a passagem, entra em um navio, vai para sentido contrário, para Tars, e não para Nínive, onde o Senhor lhe mandou ir. E o que acontece? Imediatamente o Senhor manda uma tempestade. Imediatamente o Senhor faz vir ao mar, justamente onde o barco estava, um vento muito forte e causa uma tempestade, e o barco fica em perigo, e Jonas está lá. Jonas está lá. Os tripulantes do navio preocupados, tirando água de dentro do navio para o navio não naufragar, jogando a bagagem fora para o navio não naufragar, e Jonas está lá, não se manifesta. Ele fica lá, sabendo que aquilo já é a mão de Deus, mas ele fica lá, ele não se manifesta. No versículo de número 4 diz: mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. O navio estava para quebrar-se. Versículo 5: então temeram os marinheiros e clamava cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou e dormia um sono profundo. Jonas está lá. Ele vê a tempestade, ele vê o alvoroço, e ele vai descer lá para o fundo do barco e vai dormir. Mas ele já sabia que aquilo não era uma tempestade normal. Ele já imaginava, já suspeitava que aquilo seria a mão de Deus, e já estava começando a pesar. Mas ele não se manifesta, ele não vai orar dizendo: Senhor, perdoa a minha rebeldia, Senhor, perdoa a minha desobediência, Senhor, eu vou mandar parar aqui, eu vou dar um jeito e vou para onde o Senhor mandou eu ir, lá para Nínive, me perdoa. Não, ele não faz isso. Ele vai lá para o fundo do barco e procura um lugar mais confortável e vai dormir. E a mão de Deus continua pesando, e cada vez vai pesando mais forte, e cada vez vai pesando mais forte. E as pessoas que estavam no barco estavam atribuladas. As pessoas que estavam no barco estavam terrivelmente atribuladas, porque a vida de todos eles estava correndo risco. Mas Jonas estava lá, no fundo do barco, deitado, dormindo, não se manifestava, não pedia perdão da sua desobediência, da sua rebeldia. Eu quero que você entenda uma coisa: só há uma solução. Quando a mão de Deus pesa por conta da rebeldia, por conta da desobediência, só há uma solução: é cair em si e pedir perdão. É cair em si e pedir perdão. Não adianta, estando
andando em rebeldia, em desobediência, pedir oração a um e a outro. Só há uma solução, a única coisa que vai fazer cessar a tempestade, quando o homem está com a sua vida em rebeldia, em desobediência à voz de Deus, só há uma coisa que pode ser feita para fazer cessar a tempestade, é ele se consertar, é ele cair em si, é ele dizer: Pai, me perdoa pelo meu pecado de rebeldia, Pai, me perdoa pela minha desobediência, eu vou me consertar e vou fazer aquilo que tu me manda fazer. Só isso é o que faz cessar a tempestade. Não adianta. Deus fala, o camarada está no adultério, e ele não larga o adultério, e Deus está falando com ele, mas ele não larga o adultério. Deus está falando, mas ele não larga o adultério. A mão de Deus está pesando, as portas estão se fechando, está tudo travado, seus caminhos estão tudo amarrados. O que está acontecendo? Eu vou pedir oração ao pastor. Não adianta. Sabe o que eu vou fazer? Eu ouvi dizer que tem um círculo de oração lá na tal cidade, que lá o negócio é muito forte, quem vai para lá é abençoado. Eu vou lá naquele círculo de oração. Não adianta. Mas é porque eu vou em tal igreja, eu vou ver se o negócio desamarra, se o negócio começa a melhorar, eu vou pegar o sal grosso lá naquela igreja, eu vou lá fazer um voto. Não adianta. Só há uma coisa a ser feita, é reconhecer o seu pecado de desobediência, é abandonar a rebeldia, é abandonar a sua desobediência, se consertar com Deus e passar a obedecer a sua voz. Só isso vai resolver. Não adianta correr de um canto para o outro, mudar de uma igreja para outra. Mas é porque aquela placa daquela igreja ali parece que não tem Deus lá. Não vou procurar outra igreja com uma placa mais bonita. Eu vou para uma igreja tal que lá as coisas são mais light. E eu vou para aquela outra igreja lá que revela tudo, que parece mais a Kodak. Não adianta. Não adianta. O que tem de ser feito é se arrepender, é se tornar uma pessoa sensível à voz de Deus. O que tem de ser feito é obedecer. Você pode ir para a igreja que for, está na rebeldia, a mão de Deus vai continuar pesando, os caminhos vão estar travados, a coisa não vai progredir. Não se iluda. Deus está te mandando fazer algo, mas você não está fazendo. Largar o vício, você não está largando. Deus está mandando você ser dizimista, você não está sendo. Deus está mandando você sair da roda de escarnecedores, você não está fazendo. Deus está dizendo para você perdoar, tirar a mágoa do coração, você não está tirando. Ei, não adianta. Os caminhos vão estar embaraçados, as coisas vão estar amarradas, as coisas não vão fluir, a mão de Deus vai pesar, a tempestade vai prevalecer. Você tem que tão somente reconhecer: eu estou desobedecendo, eu estou saindo da direção, eu estou em rebeldia, eu tenho que me consertar e ser sensível à voz do meu Deus. Se assim você fizer, as coisas vão começar a fluir. Vão começar a fluir. Tem gente que abre propósito de jejum para ver se as coisas começam a fluir, mas não larga a desobediência. Não adianta. Aí entra aquela palavra que melhor é o obedecer do que o sacrificar. Não adianta fazer jejum estando em rebeldia, estando em desobediência à voz de Deus. Não adianta fazer jejum, fazer campanha de oração, estando em rebeldia, estando em desobediência à voz de Deus.
O Senhor se agrada de jejum? Claro. O Senhor se agrada de campanhas de oração? Claro. Só que não adianta fazermos jejum, nos consagrarmos, sem tirar a rebeldia do coração. Jonas poderia morrer de jejuar, a tempestade não ia cessar. Amém? Amém? Jonas poderia morrer de jejuar, mas enquanto ele não fosse fazer o que Deus mandou, fosse lá em Nínive, a tempestade ia continuar. A tempestade ia continuar. Não adianta. Eu vou fazer uma campanha de prosperidade para a minha vida financeira prosperar, porque está uma amarração terrível. Se eu contar a situação para o carroceiro, até o burro vai chorar de tão terrível que está a minha situação. Aí eu vou fazer uma campanha de prosperidade, mas do que adianta fazer a campanha de prosperidade? Estou em rebeldia. Deus está mandando devolver o dízimo, a pessoa não está, a pessoa está em rebeldia, a pessoa está em desobediência. Aí vai fazer campanha de prosperidade, do que vai adiantar? Do que vai adiantar? Amém, pessoal? Não adianta. A tempestade foi engrossando, foi engrossando, foi engrossando. Aí, os tripulantes daquela embarcação, o capitão daquela embarcação, resolve lançar sorte. Isso aqui tá errado, isso aqui é uma coisa anormal, isso aqui não costuma acontecer. Essa tempestade aqui está muito forte, está muito brava, não é coisa normal. Vamos lançar sorte e vamos ver quem é o culpado desta tempestade. E a sorte cai sobre quem? Jonas. A tempestade era por causa da desobediência de Jonas. A tempestade era por causa da rebeldia de Jonas. Aí o que fazem? Lançam Jonas no mar. Na hora que Jonas sai do barco, na hora que Jonas cai na água, cessa a tempestade. Aí o que acontece? Jonas morre afogado? Não. Jonas, ele não morre. Vem um peixe, provavelmente uma baleia, porque tinha que ser um peixe grande, e traga Jonas, engole Jonas. Interessante, o peixe não matou Jonas. Imagina se o peixe vai engolir Jonas e Jonas ele encaixa na presa, nos dentes, partia Jonas no meio, mas não aconteceu. O peixe não mata Jonas, o peixe engole Jonas. Aí Jonas passa um dia e meio, 2 dias, 2 dias e meio, 3 dias no ventre do peixe e não morre. Como é que pode isso? 3 dias nas entranhas do peixe, 3 dias e não morre. Como é que pode? Como é que se explica isso? Primeiro passar pelas mandíbulas do peixe sem ser estraçalhado. Depois viver 3 dias nas entranhas do peixe, nas profundezas do mar e não morrer. Como é que se explica isso? Sabe o que é isso? É oportunidade para um conserto. É oportunidade. Deus está dando tempo para ele se consertar. Deus está dando oportunidade para ele se consertar. Deus está dando chance para ele se consertar. Tem gente que está no fundo do poço, tem gente que está numa vida terrível, nada dá certo, está no fundo do poço, mas Deus não deixa morrer, Deus não deixa. A pessoa é acidentada, a pessoa tem um prejuízo, a pessoa vai para o leito, mas Deus fica segurando, dando oportunidade para a pessoa se consertar. Deus não quer que morra, Deus quer que se conserte.
Deus não tem prazer na morte do rebelde, de quem está na desobediência. Deus quer que se conserte, Deus quer que se corrija. Deus está esperando um conserto, Deus está dando oportunidade para que haja um conserto, Deus está dando oportunidade para que o homem caia em si, se conserte. Era isso que Deus estava esperando com Jonas, por isso que ele não morreu. Deus estava esperando que ele se consertasse. Por isso que o peixe não o matou. Por isso que 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, nas profundezas do mar, não lhe fez morrer. Porque a mão de Deus estava sobre ele. Deus estava pesando a mão, estava castigando, mas Deus estava guardando, esperando que ele se consertasse. Olha para quem está ao teu lado e diz: não espere para o ventre do peixe, irmão. As águas começaram a se agitar, a tempestade começou a ficar brava. Ei, já é o suficiente, se conserte. Pois eu, meu irmão, na hora que o vento começa a soprar já forte, eu já vou me ajoelhar. Opa, meu Deus, onde é que eu estou errando? Meu Deus, me mostra, me perdoa. Em nome de Jesus, me perdoa. Eu esperar descer para o fundo do mar, dentro das entranhas de um peixe, está repreendido em nome de Jesus. Eu não vou esperar chegar a esse ponto para me consertar. Eu não vou chegar a esse ponto para começar a obedecer a voz do meu Deus. Amém? Não espere. Não espere chegar a esse ponto para começar a obedecer. Conserte-se antes. Comece a obedecer antes. Não espere descer lá para as profundezas do mar. Não espere ver a tempestade engrossar mais. Não espere ir lá para o fundo do poço. Conserte-se antes. Comece a obedecer antes. Jonas, quando não suportava mais, ele viu a tempestade sendo formada, ele viu o barco se agitando, ele viu os tripulantes perturbados, ele viu a sorte cair sobre ele, ele é lançado no mar, mas ainda não se conserta. É necessário o peixe lhe tragar e passar com ele 3 dias nas profundezas do mar, dentro de suas entranhas, para ele começar a orar a Deus e se consertar. Que coisa tremenda, que coisa tremenda. Eu quero que você venha comigo no versículo 17. Versículo 17. Deparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Capítulo 2 e versículo 1. E orou Jonas ao Senhor seu Deus das entranhas do peixe. Só quando ele não aguentava mais, só quando ele não tinha mais opção, quando não aguentava mais, quando ele viu que o negócio não tinha mais como ele permanecer com aquela dureza, aí ele: eu vou orar, eu vou clamar o meu Deus. Aí ele começa a clamar lá das profundezas do mar. Eu acho que em toda a Bíblia, em toda a história da humanidade, foi a única oração feita lá das profundezas do mar, de dentro de um peixe. Mas de dentro de um peixe, nas profundezas do mar, Deus ouviu. Amém? Deus ouviu. Aonde quer que o homem esteja, na situação em que ele se encontrar, se ele orar, clamar, se arrepender, Deus vai ouvir. Deus vai ouvir. Ele pode estar no mais profundo do abismo, ele pode estar no fundo do poço, no pior de todos os caos, mas quando ele orar e se arrepender, Deus vai ouvir. E Jonas, lá nas profundezas,
começa a orar e Deus ouve. E Deus perdoa. E Deus dá uma segunda chance para Jonas. Deus faz o peixe levar ele para a praia de Nínive, que era o lugar que era para ele ter ido. O peixe vomita Jonas lá na praia de Nínive. E aí Jonas, chegando ali, ele entra naquela cidade fazendo o que era para ter feito. Ele entra naquela cidade pregando para os ninivitas. No capítulo 3 deste livro, capítulo 3 de Jonas, aleluia, versículo 3, está escrito assim: levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma grande cidade, 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor, porque esta palavra chegou ao rei de Nínive. E levantou-se do seu trono e tirou de si as suas vestes e cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre a cinza e fez uma proclamação que se divulgou em Nínive por mandado do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homem, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem se lhes dê pasto, nem bebam água, mas os homens e os animais estarão cobertos de pano de saco e clamarão fervorosamente, ou seja, fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não fez. Você vê o que aconteceu? Aquela cidade cheia de homens perversos e pecadores, todos se converteram, a começar pelo rei. Todos se converteram, largaram suas iniquidades, saíram da prática pecaminosa, quebrantaram-se diante do Senhor, todos se converteram. Na verdade, o coração do ímpio estava mais quebrantado para Deus do que o coração de Jonas. Amém? É assim que às vezes está o coração do crente diante do Senhor. O coração do rei de Nínive, o coração daquele homem perverso, daqueles homens cruéis, estavam mais sensíveis à voz de Deus do que o próprio coração do profeta, do que o próprio coração do crente Jonas. Assim que ouvem a palavra vindo por meio de Jonas, eles logo obedecem, abandonam seus pecados, se convertem. E Jonas, que já era um crente há muito tempo, quando vê a voz de Deus, quando ouve a voz de Deus, não obedece. É preciso descer lá nas entranhas do peixe, na profundeza do mar, para poder obedecer. Amém, pessoal? Não vamos deixar que o nosso coração esteja tão duro, mais duro do que o coração de um ímpio. Não vamos permitir que o nosso coração se endureça a tal ponto, mais duro do que o coração de um ímpio. Amém, pessoal? Porque tem crente hoje dentro das igrejas assim, com o coração mais duro do que o coração de um ímpio.
Porque Deus tem falado já muitas vezes e ele continua persistindo no erro, continua na desobediência, fazendo aquilo que Deus está mandando ele largar, mais duro do que o coração de um ímpio. Não vamos deixar isso acontecer. Não vamos permitir descer nas profundezas do mar, dentro das entranhas de um peixe. Não vamos permitir que a nossa vida fique um caos para começar a obedecer. Vamos obedecer logo. Amém? Diz para quem está ao teu lado assim: tu está obedecendo, irmão? Então continua. Esse é o caminho certo. Esse é o caminho da bênção. O caminho da bênção não é o sal, a rosa, não é o lenço ungido, não é aquela procissão, aquela promessa. O caminho da bênção não é isso, não. O caminho da bênção é obediência. Amém, pessoal? E eu quero justamente finalizar a mensagem mostrando para você que o caminho da bênção é obediência. Aleluia. Deuteronômio, aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 28, já vamos daqui a pouco encerrar. Deuteronômio capítulo 28, versículo 1, quem achou diga amém. Está escrito assim: e será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás tu na cidade, bendito serás no campo, bendito o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e a criação das tuas vacas, e os rebanhos das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares, e bendito serás ao saíres. O Senhor entregará os teus inimigos que se levantarem contra ti, feridos diante de ti. Por um caminho cairão, por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão diante de ti. E o Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo quanto puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará para si, povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. Eu não vou nem continuar, depois você lê em casa, que é bênção demais. É bênção demais. Mas o segredo da bênção está aonde? Aonde? Na nossa obediência. Você lembra de quando eu comecei a pregar? Há alguns minutos. Você lembra? Eu disse: se nós obedecermos, nós seremos abençoados, desfrutaremos do que Deus tem para nós. Porém, se nós não obedecermos e formos rebeldes e continuarmos na rebeldia, então a nossa vida, ela se tornará um caos. A nossa vida, ela vai perecer. Ela vai perecer. Amém, pessoal? Em nome de Jesus Cristo, não faça como Jonas. Não espere a tempestade se formar. Pastor, já se formou. Não espere ser lançado no mar. Pastor, já fui lançado. Não espere entrar nas entranhas do peixe.
Deus está dando chance, oportunidade. Conserte-se, passe a ser sensível à voz de Deus. Abra mão daquilo que Deus quer que você abra mão. Aparte-se daquilo que Deus quer que você se aparte e comece a obedecer à voz de Deus. E desfrute das bênçãos que Ele tem para a sua vida. Amém. Diga: eu vou ser sensível à voz do meu Deus. Amém. Se coloca de pé em nome de Jesus. Oh, aleluia. Se coloca de pé em nome de Jesus.